a minha intenção com vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar como desenvolver a autoestima e exercitar a nossa capacidade de mudança. E a minha intenção com vocês é trazer algumas ferramentas da PNL, não só para a gente refletir, mas principalmente para a gente praticar e perceber se tem espaço para a gente melhorar a nossa autoestima. Quem acredita que a autoestima pode ser melhorada, levanta a mão. Eu também acredito. E já falo para vocês de cara, a autoestima pode não ser tudo na vida, mas sem ela a gente não chega a lugar nenhum. E é tão interessante que a gente confunde muito, né, autoestima com autoimagem, com autoconfiança. E autoestima é um jeito que a gente aprende de se amar incondicionalmente, de se acolher. E quero falar de alguns passos que destroem a autoestima e trazer também alguns pressupostos da PNL. Estamos juntos aí? Então, a primeira coisa, espreguice-se muito bem. Com direito à gemessão. Alonga um pouquinho o corpo. Isso, faz assim um pouquinho e faz assim. Sempre inspirando, segurando e soltando o ar. E do outro lado. Isso, faz assim, ó. Inspirando, segurando e soltando o ar. E para o outro lado. Isso. Faz assim, ó. Muito bem. E agora encha bem os pulmões, segura o ar. E mais um pouquinho. Escolher falar de autoestima, para mim, já é uma escolha que tem a ver com o meu processo, porque eu tenho para mim que a autoestima, ela é um processo, não é assim, eu já tenho autoestima boa, acabou e pronto, né? E autoestima, repetindo o que eu já falei, ele pode não ser tudo na vida, mas sem ela você não chega a lugar nenhum. Quando a gente começa a perceber quantas áreas da nossa vida são muito prejudicadas porque a gente não aprendeu a se amar de verdade, aí a gente começa a procurar, peraí, o que acontece que isso não flui na minha vida? Porque o início de tudo na vida é a relação com você mesma. Só que quando você chega nesse mundo, você já vem com uma vida onde você não era ainda você, quando você estava na vida uterina. E muito da nossa autoestima começa na vida uterina. E a base de 0 a 6 anos de idade é onde nós construímos o alicerce para o prédio da nossa vida. A nossa autoestima, ela começa lá. Então, o Rogério, que está aqui, eu estou muito feliz dele estar aqui, que é o 11º filho de uma família, é o caçula, né, Rogério? Então, você foi morar numa casa que muitos já tinham morado antes. Aquelas emoções que mamãe sentiu, né? E que também meu irmão caçula sentiu, que a minha família também é bem grande, de alguma forma vem no nosso DNA emocional. E aí a gente entra num curso, né, de autoconhecimento, como a PNL, e a gente aprende que essas programações começam desde a vida uterina, aí a gente fica um pouco curioso, né? Porque nós temos alguns comportamentos hoje que nós não entendemos bem. De onde parece que esses comportamentos vêm? Quais os sentimentos que a gente experimenta quando nós estamos sustentando o comportamento?
o termo autoestima, ele ficou tão banalizado, né? As pessoas falam assim, vou comprar uma roupa nova para melhorar minha autoestima. Outra pessoa fala, agora eu vou para a academia para melhorar minha autoestima. Você pode até melhorar, mas ela não é sustentável se você não aprender a olhar para você com muita honestidade. Quem sou eu? Como é que eu me trato quando se trata de mim? Eu falei disso no nosso encontro do clube, o mais recente que nós fizemos. Até para eu olhar para mim mesma, muitas vezes eu vou com a lente da crítica. Eu vou me julgando, eu vou me criticando. E nós carregamos tantos registros, tantas marcas, tantos imprints que têm as suas raízes lá na infância, que muitas vezes nós podemos passar uma vida inteira aqui sem entender que o nosso problema maior, o núcleo de tudo está: eu não aprendi a me amar. Eu não aprendi a me aceitar como eu sou. E aí nós vamos ver quantas coisas nós vamos atrair para a nossa vida. E por que nós atraímos? Porque nós instalamos crenças de não merecimento. E essas crenças de não merecimento, elas às vezes estão muito arraigadas. A nossa vida começa a não fluir como nós gostaríamos. Então, quando nós falamos de autoestima, nós estamos falando de um amor incondicional pela pessoa que nós somos. Mas será que a gente aprende mesmo a se amar desse jeito? A ter um respeito profundo por nós mesmos? A gostar da gente, mesmo quando a gente chuta a bola fora? Quando a gente faz um gol contra? Às vezes a gente é muito rígido com a gente. A gente tem uma lente muito distorcida de nós. Então, na aula 1 de PNL, a gente aprende o seguinte: linguagem afeta o sistema nervoso. E quando eu falo linguagem, é tudo o que eu penso e falo. Eu posso estar deixando a minha autoestima muito frágil, muito abalada, porque eu sempre tenho pensamentos que eu não sou boa o suficiente. Pensamentos que eu poderia ter feito melhor. Então, de tudo assim que eu consigo passar, disso que eu já me trabalho há muito tempo, estava falando que eu já tenho muita juventude acumulada, vou escolher 4 passos aqui para a gente melhorar a nossa autoestima e depois a gente vai fazer exercício sobre isso aqui no Zoom. E vocês que estão aí me ouvindo, se quiserem, manda um recadinho para mim que eu mando o link para você assistir uma parte aqui com a gente. A primeira coisa é você olhar para você com o olhar de quem te ama. Que não é esse olhar seu do dia a dia, na maioria das vezes. Quando eu olho para mim com um olhar apreciativo, com um olhar sem julgamento, eu consigo criar uma conexão verdadeira comigo mesma. Só que por eu ter vivido muita coisa na minha vida, às vezes eu pego a lente de quem me critica ou me criticou e olho para mim com essa lente. É uma coisa que fez muito sentido para mim, quando a gente passa por experiências na nossa infância, em que teve uma criação muito rígida, o tempo passa e a gente perdoa quem nos criou, seja papai, mamãe. A gente perdoa, a gente entende. Mas é muito comum a gente pegar aquela lente crítica, aquela lente de julgamento e colocar para a gente olhar para a gente mesmo. Então eu te pergunto, quem é você quando você não se critica, quando você não se julga? O quanto você conhece você quando você tira essas etiquetas e esse julgamento?
Você é uma pessoa que consegue se tratar com o respeito que você merece? Ou você acha que nem merece tanto respeito? Como você se vê? Que conceito você tem de você? Como é que você se define quando você fala sobre você? Às vezes eu vejo as pessoas que eu admiro, mas elas não se admiram. Às vezes elas falam assim: ah, eu sou uma pessoa muito difícil. Ah, eu não consigo lidar bem com as pessoas. Eu sempre distancio as pessoas de mim. Então, quando eu ouço isso, eu só penso que tudo isso que você faz lá fora é o reflexo da forma que você se trata. Então, seja qual for a ideia que você tem de você mesmo, de você mesma, saiba que você é muito maior do que essa ideia. Que essa lente que você está colocando é uma lente que você aprendeu ou, de repente, você foi doutrinado para se olhar assim. Tem uma frase que eu sempre falo com meus alunos. Você já se imaginou olhar para você com uma lente de quem te ama? Você já se imaginou olhar para você com a lente de Deus? Como seria isso? Provavelmente você ia aprender a construir essa relação com você, uma relação muito, muito mais saudável do que você tem hoje. Porque na maioria das vezes nós nem percebemos isso, mas nós nos tratamos muito mal. O passo 1 desses 4 passos que eu quero passar para você que está aqui comigo no Zoom, o passo 1 é o seguinte: você construir uma relação de amizade de você com você mesmo. É quando eu brinco lá na turma de PNL. Imagine que você tem um grande amigo para cuidar ou uma grande amiga e essa amiga é você mesma ou você mesmo. Quando você olha para você com o mesmo olhar que você olha para um amigo, provavelmente você vai ter uma vibração diferente. Porque um amigo você quer estimular, você quer valorizar, você quer elogiar. Mas sabe aquela historinha, para mim qualquer coisa tá bom? Muitas vezes o que eu faço com o outro é algo muito mais de mais respeito e amorosidade. Espera aí que eu vou ligar aqui, gente, que a bateria tá fraca. Do que aquilo que eu faço comigo mesma. Então, quando você começa a brincar assim, ah, eu tenho um amigo para cuidar a partir de hoje, né? Então, você começa a pensar do que você poderia fazer para ver esse seu amigo melhor. Então, brinca disso de verdade. De você imaginar que a partir de agora chegou um amigo na sua casa, ou uma amiga, que é você mesmo. Então, você não vai chegar lá e comer de qualquer jeito, você vai colocar a comida, você vai, né, deixar as coisas mais organizadas para o seu amigo. Você não vai cometer aquele deslize de ter uma conversa que deixa a pessoa se sentindo pior. Você vai eliminar as críticas, as cobranças internas que você tem sobre você. Então, você vai construir uma amizade com essa pessoa tão bacana que é você mesmo. Essa é uma brincadeira que eu sugiro toda vez que eu estou fazendo esse workshop. Aqui agora não vai cair a ligação. Toda vez que eu estou fazendo esse curso, eu sugiro para que cada um receba essa pessoa que é você mesmo como se fosse um grande amigo. E nós vamos fazer um exercício sobre isso daqui a pouco. O segundo passo é não se compare com ninguém, meu amor. Você é único. Você é única. Não existe ninguém no mundo igual a você. Por que você ficar se comparando?
Ah, porque minha irmã, ela é muito mais isso que eu, ou meu vizinho. Não. Quando você faz isso, dá uma angústia muito grande. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser o outro. O outro nunca vai ser você. Então, quando você fala para você, eu sou eu, o outro é o outro, nós somos pessoas diferentes e está tudo bem. Eu tenho as minhas qualidades, o outro tem as qualidades dele. Quando você começa a entender que nunca na face da Terra, nunca vai existir alguém como você, você começa a ter orgulho, né, da obra-prima do Criador, que é você. Perceba se você tem a mania de se comparar com alguém. E perceba qual é o sentimento que você gera em você. Essa é uma forma rápida de você destruir o seu amor próprio. Então, procure focar nas suas qualidades, conhecer suas fraquezas. O autoconhecimento ajuda muito a gente a aprender a ter autorrespeito. Aprenda que você tem também as suas habilidades, que você é maior do que essas ideias que você tem de você. Procure não se pressionar tanto. Procure perceber o que faz, né, você se sentir bem. Então, tá aí duas coisas e a gente vai botar isso em prática daqui a pouco. A primeira, imagine que você tem um grande amigo para cuidar. E a segunda é, você é único. Você é como uma palavra que saiu da boca de Deus que nunca mais vai se repetir. Você é uma obra-prima do Criador. Então, você não é qualquer pessoa. Você é extraordinário. O que é uma pessoa extraordinária? Ela não foi feita em série, né? Eu estou aqui com esse celular e foi feito em série. Mas você não. Você é único. Lembre-se disso quando você tiver com aquela conversa ruim com você mesmo, se colocando para baixo. Outra coisa muito importante, pare de querer agradar todo mundo no tempo todo. O que é querer agradar? É quando você tem uma carência porque você não aprendeu a se agradar, você não aprendeu a se amar direito, e você quer se contrariar agradando o outro. Você quer se anular. Eu não estou falando que você deve ser uma pessoa grossa, mas muito cuidado com essa identidade de seja agradável. Muitas vezes, quando nós queremos agradar o tempo todo, no fundo, bem no fundo, a nossa autoestima é baixa e a gente vai querer também o retorno do outro. Então, seja você. Quantas vezes eu que lido com muita gente, conheço uma pessoa e ela fala assim, nossa, encontrei alguém que me ama. E eu pergunto, mas você ama essa pessoa? Ai, nem pensei nisso. Quer dizer, não conta? Será que eu posso também fazer escolhas? Claro que eu posso. Agrade a você primeiro. Seja você a sua maior prioridade. Aprenda a falar sim para você e não para os outros. Você sabia que quando você aprende a falar não para os outros, e a gente pode aprender a falar isso sem machucar as pessoas, você vai também aprender a ser mais respeitado? Caso contrário, na minha terra fala, eu viro a folha, né? Onde o vento vai, ele vai. Então, é uma pessoa que não merece credibilidade, uma pessoa que se anula, uma pessoa que pede licença para respirar. Mas muitas vezes nós não escolhemos deliberadamente a ser desse jeito. Muitas vezes, a raiz de tudo isso está na forma que fomos educados lá na nossa infância. Então, é isso. Seja você mesmo. Imagine que você tem um grande amigo para cuidar. E pare de querer. Ai, meu Deus, não podia ter falado assim, não podia ter falado assado, eu teria que ter feito isso. Para! De vez em quando você tem que fazer assim, fiz o que eu pude. E ok, seja você. E para eu ser eu mesma, eu preciso me autoconhecer. Senão eu vou estar sempre lidando com a ideia que eu tenho sobre mim mesma, né? E a outra coisa
que também tem a ver com isso, né? Para de querer ser perfeito. Nós somos seres humanos. E como diz Michael Hall, somos gloriosamente falíveis. Errar faz parte. Como é que você lida quando você tem um erro? Quando você faz alguma coisa errada? Como é que você lida? Porque já vai ter a situação externa que vai punir você. E você fica se punindo. Você já fez uma autoavaliação alguma vez e se deu uma nota muito pior do que os outros se dariam? Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, mas não queira ser perfeito em tudo o tempo todo. Então, amores, é isso. Então, nós vamos lidar com essas questões, procurar perceber onde isso está esbarrando mais em nós. Será que o que mais dificulta é que eu não aprendi a me respeitar e me amar? Eu não consigo ter uma relação amorosa comigo mesma? Às vezes nós não temos nem intimidade com a gente. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não vou ficar sozinha não. Pelo amor de Deus, nosso isolamento social é a pior coisa do mundo. Sabe por quê? Você não aprendeu a se fazer companhia. Você não aprendeu a estar do seu lado. Então está sofrendo. A partir do momento que você aprende a olhar para você e fazer com que essa relação seja melhor, aí a gente vai longe nisso. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos. Tem mais um que eu quero falar, que é a gente aprender a perceber o que faz o nosso coração vibrar, o que a gente pode fazer para se sentir melhor e mais feliz. E eu estou pedindo a vocês que estão aqui no Zoom comigo para refletir disso que eu falei. Qual é o passo ou qual é o ponto que eu precisaria melhorar? Seria na relação comigo mesma? Eu não sinto muita intimidade comigo, eu sou muito rígida comigo, eu não sei me fazer companhia, eu não consegui fazer de mim a minha melhor amiga, que esse aí é um negócio que eu me trabalho, tá, gente? Porque uma pessoa infeliz que não sabe se fazer companhia, ela enche o saco. O tempo todo tá, saiu e esqueceu de mim. Meu Deus, fulano não me ama e não faz o que eu quero. Então, você aprende a fazer aquilo e se fazer companhia, né? A outra coisa, a certeza que você é único e não vai se comparar com ninguém. Você é único. E passe a amar essa obra-prima do Criador, essa obra-prima que não se repete. Você é extraordinário, não tem dois de você no mundo. E a outra coisa, não se compare, né? Sendo único, não se compare com ninguém. Pare de querer agradar as pessoas o tempo todo. Não queira ser perfeito. Tá tudo bem a gente ser imperfeito. E procure fazer aquilo que deixa o seu coração mais feliz. Para um pouquinho, respire profundamente e visualize você na sua frente. Olhe para você com a idade que você está hoje. Coloque você na sua tela mental. Isso. E ao olhar para você, procure perceber o quanto você é amiga ou amigo dessa pessoa que está aí. O quanto você consegue ficar do lado dela, dando apoio. O quanto você sabe ser amável com essa pessoa. De 0 a 5, o quanto você sabe cuidar desse amigo ou dessa amiga que é você. O quanto você sabe estar do seu lado. Quando alguém faz uma crítica, você presta atenção naquilo, mas você também fala, eu sou maior do que esse comportamento. Eu sou uma pessoa de valor. De 0 a 5, que nota você se dá no que se refere à intimidade, o carinho, a amizade que você tem com essa pessoa aí que é você mesmo. Procure se dar uma nota. Ou quanto você é crítica, ou quanto você julga. Porque, às vezes, a gente não tem esse carinho com a gente.
Eu aprendi isso com a PNL, tá, gente? Eu era muito rígida comigo. Hoje eu falo assim, poxa vida, eu não fiz desse jeito, não fiz isso da forma que eu gostaria, mas eu estou comigo, eu me acolho, eu fiz o melhor que eu pude, considerando o estado emocional que eu estava naquele momento, eu estou do meu lado. Tem gente que está quase abrindo mão de si mesmo, desistindo de si mesmo. Então, dê uma nota de 0 a 5, quanto você já tem uma amizade verdadeira com você. Estamos juntos? Agora, o quanto você se compara com outras pessoas. O quanto você se joga para baixo nesse jogo de comparação. Nossa, todo mundo consegue as coisas, eu não consigo. Nossa, eu tenho muito mais dificuldade que fulano para tal coisa. Se eu sou um ser único nesse universo, eu não tenho que me comparar com o outro. Eu posso até comparar eu mesma com quem um dia eu fui, mas não com outra pessoa. Perceba se isso é uma coisa que você faz. Volta e meia você está se comparando. Você tem uma facilidade de se jogar para baixo a partir daí. Nossa, chamou fulano para ir e não me chamou. Ou seja, eu não sou tão boa. Perceba se existe isso no seu universo. Estamos juntos? E se você pudesse dar uma nota de 0 a 5 sobre isso, que nota você se daria? O quanto você está focada na sua vida, nos seus objetivos. Eu conheço pessoas que já desistiram de concurso, sempre achando que o outro sabe mais, que ele não é tão bom. E geralmente foram crianças, pessoas que foram muito comparadas na infância. E aí eu quero te lembrar que Deus só fez você. Não tem mais ninguém no mundo igual a você. O quanto você respeita essa obra-prima do Criador. Ok? Bota uma nota aí de 0 a 5, quanto você se compara com outras pessoas. E agora, o quanto você se anula? O quanto você fica querendo agradar todo mundo o tempo todo? É bom você se lembrar que ninguém consegue agradar todo mundo. O quanto você, às vezes, quando ouve uma crítica, fala, acabou comigo, nossa, essa pessoa está de marcação comigo. Você sabe se posicionar? Ó, não estou gostando desse jeito que você está falando comigo. Olha, por favor, eu quero te pedir para me tratar diferente. Não está bom para mim. Ou você é aquela pessoa que deixa o outro pisar em cima e ainda fica assim, ai meu Deus, que mais que eu faço para agradar? Você é uma pessoa que escolhe suas companhias? Que se posiciona, ó, isso para mim tá bom, isso não tá. Ou você é aquela pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo, que perde noite de sono quando sente que falou alguma coisa que pode ter machucado e pede licença para respirar. Você tem esse seja agradável muito forte? Porque se tem, significa que a sua autoestima está muito baixa. Estamos juntos nisso? E agora, esse quarto ponto que eu quero te pedir para perceber é se você também tem essa mania que tem que ser perfeita. Quando você erra, você é muito carrasco com você mesma ou com você mesmo. Como é que você age com você quando você fala um negócio que não era para ter falado? Ou que você faz uma coisa que não foi o correto? O seu seja perfeito, medo de errar, pode estar bloqueando você. O quanto você fala assim, ninguém é perfeito, não. Porque você pode estar deixando de ousar na vida, de se posicionar na vida com medo da avaliação do outro. Eu conheço pessoas que têm um talento muito grande, que poderia falar em público, poderia ajudar as pessoas, mas e o medo da nota do outro? E a raiz disso também está na infância. De 0 a 5.
o quanto você se aceita como um ser humano imperfeito, o quanto você consegue estar do seu lado quando você erra, ou o quanto você teme errar. Muitas vezes sua voz nem sai direito, medo da nota do outro. Perceba se você tem essa ferida aí. E mais uma coisa que não estava no script, mas eu vou colocar. O que deixa o seu coração feliz? O que faz seu coração vibrar? O que você pode fazer para você ser uma pessoa mais feliz? Será que você se conhece? Será que você consegue conduzir o seu coração para aquilo que deixa você bem feliz? Ou às vezes você está com companhia tóxica, ou às vezes você está num ambiente ruim e isso está contaminando você. O que você consegue fazer para abrir um espaço aí dentro de você para ficar bem na sua própria companhia, independente em que ambiente você está? O que faz seu coração vibrar? O que deixa você feliz? De 0 a 5, quanto você tem clareza disso? Para a gente poder falar um pouco mais sobre autoestima no viés da PNL, eu convido você para perceber como no seu mapa você representa você para você. Nós não lidamos com a realidade. Você não lida com você. Você não lida com o outro. Você não lida com as situações. Você lida com a representação que você tem de você, do outro e das situações. Você conhece pessoas que, às vezes, alguém chega para ela e fala: não, vai, cara, você é bom nisso, confia, vai dar certo. E ele fala: sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Sou bom nada. A Soninha, que trabalha com alunos, né? Ela deve encontrar crianças assim, ou adolescentes que ela fala: vai, você consegue, mas ele se representa como uma pessoa não muito boa. As crenças que nós instalamos lá na tenra idade vai fazendo com que a gente tenha uma representação da gente favorável ou não. Quando nós temos uma crença no nível de identidade, quando você fala para você mesmo: eu sou um desastrado, eu sou um desorganizado, eu sou ruim para aprender, eu sou de memória fraca. Isso vira a sua verdade e você representa para você para você, com essa deficiência. E se você não mudar a crença, você não muda a representação que você tem de você. E você não muda a forma de se posicionar na vida. No seu mapa, como você representa você para você? Então, a forma que nós temos de representar é sobre, primeira coisa, é o diálogo interno, é o que você fala para você sobre você. Às vezes você fala tão mal de você mesmo que não tem como você gostar de você mesmo. Você gosta de uma pessoa que todo mundo fala mal dela, inclusive você? Essas etiquetas, esses julgamentos, eles constroem um muro que impedem você de ver a sua beleza, que impedem você de ver quem você é. E a pessoa, quando ela tem esse diálogo interno desfavorável, pensamentos só de invalidação, você consegue perceber isso numa conversa, porque é uma pessoa que não sabe receber elogios. Você chega para a pessoa e fala assim: nossa, foi maravilhoso isso que você fez. E na mesma hora ela invalida: não foi nada, eu até esqueci disso, esqueci daquilo outro. Foi uma porcaria.
Conhece alguém assim? Ou a pessoa chega e fala assim, nossa, você tá linda com essa roupa. E na mesma hora, ih, essa roupa é velha. Comprei no brechó, comprei na 25 de março. E nem é isso aqui, essa etiqueta aqui até é falsa. O que que essa pessoa está falando? Você está me vendo com um olhar que eu não me vejo. E a pessoa tem dificuldade de receber elogios. E recentemente eu fiz um trabalho com as professoras de uma creche aqui. Aqui, nesse período que teve o Master, teve o Practitioner, a gente estava fazendo treinamento para uma creche. E professoras, pessoas muito simples, desde assistente a professoras, e todo mundo da creche. E eu fiz um exercício com eles. Você vai olhar nos olhos daquela pessoa e você vai fazer um elogio, completando essa frase. O que eu mais admiro em você é... E acha uma qualidade nesse filho de Deus. E na primeira vez eu não orientei nada. E eu ouvi coisas assim. Ah, não exagera não. Ah, são os seus olhos, eu não sou bem assim. Alguém chega e fala assim, o que eu mais admiro em você é o quanto você é uma pessoa, você é uma pessoa gentil. Ih, eu sou nada, eu sou uma pessoa muito desaforada, você que me conhece. Olha! E aí você vai conhecendo quem tem uma autoestima muito baixa. Qual é a diferença de autoestima frágil e autoestima baixa? Você sabe a diferença? A frágil é o seguinte, tá tudo bem até que alguém abre a boca. Aí alguém fala alguma coisa, abala a sua autoestima. Nós temos a crise da baixa autoestima, segundo o Maurício de Souza Lima, que é o diretor do IBRA, lá de Belo Horizonte, que é um psicólogo que trabalha com PNL há muito tempo. Ele fala que a gente tem 33 vezes por dia a síndrome do patinho feio, ou seja, a síndrome da autoestima baixa. Cada comentário que você faz está falando da sua autoestima. Foi almoçar, nem me chamou. Nem notou que eu cortei cabelo. Nem me chamou para dar uma volta no seu carro novo. Então, o tempo todo, a pessoa está falando, esqueceu de mim. Mas ela está dizendo assim, estou carente da sua atenção. Estou carente do seu amor. Porque aquilo que a gente fala é uma necessidade. Lembra da CNV? É uma necessidade que não foi preenchida. Então, essas conversinhas estão falando que a sua autoestima é frágil. A autoestima baixa, ela nem entra em discussão. Você fala e ela já é baixa. Tudo que você fala, ela fala para ela mesma, não está falando para me agradar. E não é fácil lidar com a pessoa que tem uma autoestima baixa. Porque tudo que você faz, ela não entende que ela merece. Então, se você chega no seu trabalho e não dá bom dia, ela fala assim, tá vendo, ó? Nem me enxerga. A pessoa se acha. Mas se você fala e dá bom dia, ela fala assim, tá querendo alguma coisa. Nunca me cumprimenta. E eu já dei várias vezes esse exemplo, porque esse exemplo eu já presenciei. Se você chega no lugar, no seu ambiente de trabalho, e faz uma pergunta, gente, eu deixei meu celular aqui, aquela pessoa entende como acusação. Daí a pouco ela está criando maior confusão. Não, ela falou para mim. Só estava eu na sala. Eu não tenho um hábito de roubar nada de ninguém. Ela arruma confusão. Mas ela está dizendo como é a vida dela. Que ela foi uma pessoa que não acreditaram nela. Tudo que você fala é sobre a sua história, é sobre suas marcas, é sobre você. Então, é muito triste, porque é uma pessoa de difícil convivência. E ela pode ter aquela ferida, não sei se vocês viram, já está aí já está na plataforma do clube, sobre as feridas emocionais.
Então, a pessoa que passou por rejeição, ela tem um comportamento evitativo. Ela não está ali na hora para você convidar, vamos almoçar, ela evita ir para depois reclamar. Ela evita se relacionar, se aprofundar nas relações, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, ela mesmo já se rejeita. E isso abala tremendamente a autoestima. Então, a minha pergunta é: como você representa você para você mesmo? Um beijo bem carinhoso para vocês. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui. E, como eu falei, enquanto eu estou falando com vocês, eu também estou aqui, me melhorando a cada momento. Gratidão, amores.